Capítulo 438, Término das heranças. Tradução, Cabelos do Mal Revisão, YUNGQC, Bru. Quando Yu Tianhou apareceu, ele atraiu a atenção de todos na conferência do Santuário do Dragão Real. Afinal, ele havia entrado na mais antiga e misteriosa herança, a herança legado do céu. Além disso, Yu Tianhou era um gênio incomparável que cobriu os gênios de várias gerações, e foi o número 1 por 2 conferências seguidas. Ninguém poderia mover sua posição e apenas alguns como Zhao Feng, tiveram a capacidade de lutar contra ele. A herança legado do céu é realmente digna de seu nome. Em apenas 2 meses, Yu Tianhou passou do ápice do rank místico verdadeiro para o estágio inicial do rank Lorde verdadeiro. A força de Yu Tianhou é imensurável e provavelmente os lordes verdadeiros da geração mais velha não sejam seus adversários. Os especialistas da geração mais velha sentiram a mudança drástica na aura de Yu Tianhou. Os olhos de Yu Tianhou eram brilhantes, assim como as estrelas no céu noturno. Há uma poderosa intenção emanando deles que, mesmo os lordes verdadeiros da geração mais velha são incapazes de encarar diretamente. Os 9 soberanos da Aliança do Santuário olhavam com expectativas para Yu Tianhou. Mesmo os soberanos da Aliança do Santuário, poucos tiveram alguma margem de chance de entrar na herança legado do céu em seu tempo. Tianhou já havia suprimido seu cultivo antes da conferência do Santuário do Dragão Real, por isso é apenas uma pequena surpresa ele ter atingido o estágio inicial do rank Lorde verdadeiro. O soberano Yu Xingchen sorriu e sua figura piscou, então apareceu ao lado de Yu Tianhou. Este progresso no cultivo em apenas um pouco mais de 2 meses não pôde ser comparado, mas alguém capaz de entrar na herança legado do céu, obviamente, não poderia ser medido pelo senso comum. Tianhou, já é uma ótima fortuna para você retornar com segurança da herança legado do céu. Quais outros benefícios você obteve? Yu Xingchen estava mais preocupado com as recompensas de Yu Tianhou. Havia 3 recompensas principais que se poderia obter ao retornar das heranças. A primeira era uma técnica de herança, uma habilidade específica ou um poderoso vestuário dos tempos antigos. O segundo eram tesouros mágicos de herança, incluindo tesouros já extintos no continente Flor Azul, quais aparecerem no continente podem provocar tempestades. O terceiro era um tipo de encontro fortuito especial que poderia melhorar o cultivo, talento, força e outros aspectos, melhorá-los e transformá-los. Veng. Depois de dizer isso, uma misteriosa névoa transparente foi lançada pelo soberano Yu Xingchen envolvendo ele e Yu Tianhou. Sob essa misteriosa névoa transparente, mesmo outros soberanos achavam difícil ouvir o que os dois conversavam. Os espectadores só podiam ver Yu Tianhou conversando com seu pai, mas mesmo suas figuras eram indistintas. Mesmo eles entendendo a linguagem, eles não poderiam entender o conteúdo. No entanto, dado as expressões de surpresas e alegria no rosto do soberano Yu Xingchen, os espectadores estavam certos de que Yu Tianhou havia recebido muitos benefícios da herança legado do céu. Toda vez que a herança legado do céu desce, a situação do continente mudará. Para poder retornar com sucesso da herança legado do céu, é muito provável que seu nome será escrito nos anais da história deste continente. O vice-papa, o grande homem de pele bronze, tinha louvor e expectativa em seu rosto. Sou. Neste momento, várias figuras da seita dos 10.000 Yuan voaram e pousaram em torno de Yu Xingchen e Yu Tianhou. A expressão de Yu Xingchen escureceu, então ele liberou uma grande e profunda aura que fez com que os especialistas do rank Lorde verdadeiro tivessem dificuldade em respirar dado a pressão. Soberano, acalme-se. Nós somos anciãos da seita dos 10.000 Yuans do continente norte e apenas gostaríamos de fazer algumas perguntas a Yu Tianhou. Um especialista a meio passo do reino núcleo da origem disse respeitosamente. Seita dos 10.000 Yuans. Yu Xingchen disse cada palavra lentamente e sentiu que esse nome era um pouco familiar, então sua expressão suavizou quando ele se lembrou de um poderoso especialista do passado dessa seita.
O status da seita dos 10.000 yuans estava apenas abaixo da seita Yuan Celestial no continente norte. Sem sequer pensar, Liu Xingchen e Liu Tianyao poderiam adivinhar que a seita dos 10.000 yuans queria saber sobre o paradeiro de Xin Wuling. A outra pessoa que entrou na herança legado do céu foi Xin Wuling. Eu só vi Xin Wuling uma vez, e não sei onde ele foi depois disso. Liu Tianyao disse diretamente. Ele já trocou golpes com Xin Wuling, e o sentimento que ele lhe passou foi de misterioso e insondável. O único fato é que os gênios que entraram na herança legado do céu não se limitam apenas ao continente Flor Azul, também há gênios do mundo exterior. Ao ouvir a resposta de Liu Tianyao, as expressões dos anciãos da seita dos 10.000 yuans eram de abatidos. Se aqueles que entraram nas heranças não saírem, provavelmente era porque sofreram algum acidente. É muito provável que Xin Wuling esteja morto. Liu Tianyao disse sem hesitação. As expressões dos anciões da seita dos 10.000 yuans se tornaram ainda mais feias e ficaram preenchidas com a derrota. No entanto, das informações que recebi da herança legado do céu, mas do que eu sei, há outra possibilidade muito pequena: os gênios que entram nessa herança, têm uma pequena chance de entrar no nível mais alto da herança legado do céu. Liu Tianyao disse lentamente. A herança do legado do céu é uma grande herança e mundialmente famosa, e ela foi dividida em inúmeras partes, pequenas e grandes, espalhadas por cada canto da terra. Claro. Essa possibilidade dita por Liu Tianyao era muito pequena, somente apareceu em lendas. Pelo menos na história do continente Flor Azul isso nunca aconteceu antes. Embora os anciãos da seita dos 10.000 yuans estivessem ligeiramente expectantes, aparentemente eles não tinham muita esperança, então partiram. Conferência do Santuário do Dragão Real. Por volta do período de 2 meses, os gênios do Dragão Real retornaram das heranças. Apenas uma parte deles retornou, outros encontraram algum tipo de acidentes lá. Em cerca de 2 meses e meio, os gênios incomparáveis Shi Shengtian, Fada Bingwei, Tantai Lanhui retornaram e fizeram bons progressos. Entre eles, a Fada Bingwei, que havia retornado da herança do gelo místico, avançou para o Rank Lord verdadeiro. Seu progresso estava apenas abaixo do de Liu Tianyao. O tempo de abertura da herança legado do céu e a herança do gelo místico terminaram. Pouco tempo depois, Kang Yui retornou da herança das 7 espadas com um ar afiado. Seu cultivo estava próximo do Rank Lord verdadeiro e sua intenção de espada até mesmo fez os outros lords verdadeiros se sentirem pressionados. Das 4 grandes heranças registradas no continente Flor Azul, a herança das 7 espadas está classificada apenas abaixo da herança legado do céu. No passado, o Santo da Espada Evuxi havia entrado nela. Após cerca de 3 meses, o tempo de abertura de todas as heranças ligadas ao continente Flor Azul terminaram. Cerca de metade dos gênios retornarão, incluindo o príncipe Jin, Wang Xiaoguai, Tian Yunzi entre outros do grande país Domo. No entanto, Zhao Feng e Liu Qinxin não retornarão. Qinxin. Em um canto da área de espectadores da conferência, o Lorde da Cidade do Lago Inundante tinha a testa franzida e expressão de preocupação. A herança que Liu Qinxin entrou não era uma grande herança, mas uma especial, a herança do Sagrado Qin Celestial, que era extremamente rara. De todas as conferências do Santuário do Dragão Real, ela foi a única que entrou nesta herança. Liu Qinxin não se destacou entre os 100 fortes gênios do Dragão Real, de modo que os soberanos da Aliança do Santuário não prestaram muita atenção a ela. Ela provavelmente sofreu algum tipo de infelicidade. Basicamente, o tempo de abertura de todas as heranças terminaram. No entanto, ainda não há notícias de Zhao Feng e Zhao Yufei que entraram na herança desconhecida. Os soberanos da Aliança do Santuário estavam muito preocupados com isso. A herança desconhecida em que os dois entraram era, obviamente, de nível mais alto do que a da herança legado do céu. Contudo, quase 3 meses se passaram e Zhao Feng e Zhao Yufei não retornaram.
Com a linhagem ocular de Zhaofeng, sua capacidade de sobreviver deve ser muito alta. Os soberanos começaram a discutir. Zhaofeng era o rei dos cavalos negros desta conferência do Santuário do Dragão Real e um novo gênio incomparável. E nesta era gloriosa, só podia competir com Yu Tianyao. No entanto, este milagroso rei dos cavalos negros ainda não havia retornado da herança desconhecida depois de tanto tempo. Zhaofeng. Será que seu milagre termina aqui? O vice-patriarca da seita Sangue de Ferro murmurou. Ele havia testemunhado o crescimento e a ascensão de Zhaofeng. Ele não acreditava que Zhaofeng morreria tão facilmente. Até mesmo os soberanos acreditavam na capacidade de sobrevivência de Zhaofeng. Embora Zhaofeng, que possui o óleo espiritual de Deus, não possa vencer Yu Tianyao em uma luta, seus instintos de sobrevivência eram definitivamente mais fortes. Dos 5 grandes gênios incomparáveis, apenas Zhaofeng não retornou. Independente se eram os soberanos da Aliança do Santuário ou os especialistas de todos os continentes, eles se preocupam muito com este novo grande gênio. Parece que Zhaofeng é apenas uma estrela momentânea que surgiu na história deste continente. Os especialistas da geração mais velha suspiraram levemente. Eles testemunharam muitas ascensões e quedas, e também viram muitos gênios brilhantes caírem. Com o passar do tempo, havia cada vez menos pessoas na Conferência Santuário do Dragão Real. O evento que estava no auge há alguns meses atrás, pouco a pouco começou a esfriar. No final, apenas alguns poucos, como o Lorde da Cidade do Lago Inundante, o vice-patriarca da seita Sangue de Ferro, não estavam dispostos a ir embora. Zhaofeng, Liu Qinxin e Xin Wuyin não voltaram. Parece que o Yufei também encontrou algum infortúnio. Os anciãos da seita Yuan Celestial suspiraram em pena. Como isso é possível? Yufei tem a lendária linhagem da lista das 10.000 raças antigas. O soberano Baiyundao da seita Yuan Celestial estava cheio de descrença. Ele era o mestre de Zhao Yufei e estava ansioso e confiante de sua discípula e manteve o segredo dela em seu coração. Contudo, depois de tanto tempo, com a conferência do Santuário do Dragão Real já ter chegado ao fim, Zhao Yufei ainda não retornou. Grão ancião, a conferência já terminou. Posso perguntar quando o senhor irá retornar? Um ancião a meio passo do reino núcleo da origem da seita Yuan Celestial perguntou respeitosamente. Vocês podem retornar primeiro. Esperarei mais alguns dias. O soberano Baiyundao fechou os olhos e acenou com a mão. Entre os membros da seita Yuan Celestial, Mutianyi estava prestes a dizer algo, mas apenas suspirou e pensou para si mesmo, Zhaofeng, irmã Yufei, não pensei que vocês dois estariam perdidos nesta herança desconhecida. Até agora, ninguém acreditava que Zhaofeng ou Zhao Yufei retornariam. O continente Flor Azul compreendeu até certo ponto a herança legado do céu e a herança das 7 espadas, mas ninguém, nem mesmo os soberanos da Aliança do Santuário, sabiam o quão perigosa era a herança desconhecida que Zhaofeng e Zhao Yufei entraram. Soberano Baiyundao, me desculpe por sua perda. Um dos soberanos balançou a cabeça. Vice-patriarca, quando retornaremos ao país Grande Domo? Zhaofeng que entrou naquela herança desconhecida provavelmente já está. Um protetor da seita Sangue de Ferro perguntou. Iremos esperar por mais 3 dias.